IGPDI no Brasil e mais alguns destaques que estamos tendo aqui no cenário nacional. E isso que nós vamos falar agora nos 10 minutos de economia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, terça-feira, dia 7 de março. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista de investimentos aqui na Valorama. E vamos dar destaque a tudo que está movimentando os mercados, tudo que está movimentando a economia e os investimentos no dia de hoje, tá bom? Vamos lá então, por gentileza, só para compartilhar a tela. Vamos então, começamos então basicamente com o nosso rápido giro no mundo, ver o que se passa a nível global. Vemos que as bolsas estão no campo mais positivo, sem grandes destaques que citaríamos no caso a Polônia e a Rússia em maiores altas, e no resto do mundo também tudo muito próximo da estabilidade. Quanto ao nosso índice do medo, nosso humanômetro aqui está no patamar neutro. Quanto ao VIX também, que é outro indicador aqui que demonstra o medo a nível global, está subindo 1%, mas sem grandes novidades. Quanto maior, mais assustadora, pior a situação é, mas nesse momento sem grandes novidades. Quanto ao DXY, o dólar a nível global está subindo 0,26% na casa dos 104, também sem grandes novidades, mas percebemos sim uma forte movimentação nas últimas semanas, ou melhor, durante o mês de fevereiro, que acabou tendo, no caso, fechando um patamar positivo. Mas já tivemos situação bem mais delicada num passado próximo. Pois bem, no calendário econômico, então, nós não tivemos nada muito relativo das informações a nível de mundo. Temos algumas informações a mais aqui no Brasil, que hoje foi divulgado o IGPDI, que é a inflação de preços no caso, o índice geral de preços, né, que como é o DI disponibilidade interna, então ele é relacionado apenas com os aspectos internos aqui no Brasil e não é o indicador oficial da inflação. Teremos o indicador oficial ao decorrer dessa semana, que é o IPCA, mas podemos ter já uma prévia de como que a inflação pode vir. E seguindo esse índice, que foi, vamos ver, botei a página do Excel aqui, que tinha um gráfico, mas não está rodando, tá bom, faz parte. É, claro que esse indicador, no caso, na base dos últimos 12 meses, ele teve uma alta agora no mês de fevereiro, em 0,04%. E claro, isso na variação mensal, perdão, mas na variação, considerando os últimos 12 meses, fechou em 1,53%. É o número mais baixo que nós temos desde 2018. Tivemos já percentuais bem mais altos, realmente não está abrindo. Tivemos percentuais bem mais elevados, mas nesse contexto nós vemos que aparentemente a inflação está sendo controlada e está sendo combatida. Então, na íntegra, inclusive, tem o Instituto Econômico da própria Fundação Getúlio Vargas, que acaba trazendo em maior destaque na íntegra que todos os compostos, tudo que, de forma detalhada, né, o que mais contribuiu quanto a esse índice. E diga-se de passagem, a curiosidade desse índice é que ele existe desde 1944. Então, desde o período da Segunda Guerra, nós temos esse índice aqui no Brasil que acaba medindo a inflação. Não que hoje não tenha relevância, mas ele já foi muito mais utilizado no passado. Então, o que nós temos aí? Em resumo, menor índice que nós vemos desde 2018. Esse índice, então, notícias positivas para nós aqui no Brasil. Bom, dando sequência aqui também, tem alguns outros assuntos relevantes. Nós temos, inclusive, aqui a divulgação do Banco Central. Hoje, inclusive, foi reaberto. Tem muitas pessoas que estão com valores a serem recebidos pelo Banco Central do Brasil, valores que são, que no caso ficaram parados numa conta corrente ou de algumas pessoas falecidas. Todo mundo pode fazer a checagem desses valores para verificar se tem valores a serem recebidos através dessa opção aqui no próprio site do Banco Central. Então, você já pode solicitar a devolução do saque do dinheirinho que você encontrou no sistema valores a receber. Então, se você quiser fazer a checagem que segue no caso, com todas as instruções, cuidar com o golpe, sempre cuidar e adentrar, obviamente, através do site oficial do próprio Banco Central do Brasil. Então, só vem aqui, clicar em cima dessa opção, botar o CPF e também a data de nascimento. Então, é uma maneira muito fácil de consultar, de verificar se você tem valores a serem recebidos. Normalmente, quem teve um consórcio no passado, alguns valores a serem recebidos são oriundos de consórcios.
Então, prestar atenção nisso. Caso se teve uma conta corrente em algum banco e não movimenta mais essa conta e ficou o valor residual, essa palavra que eu estava tentando buscar, você pode fazer a checagem através dessa opção do Banco Central. Abriu hoje, então o sistema está com muito acesso, então tem que ter um pouco de paciência para conseguir fazer a verificação. Outra informação também que foi de grande relevância, que acabou preocupando, inclusive, foi divulgado pelo Banco Central também. Se nós verificarmos aqui, vamos adentrar o website, está na página entre as notícias, mas aqui nós vamos passar para você, de que houve um registro bastante significativo de poupança. Então, no mês de fevereiro, o Brasil acabou perdendo, ou melhor, deixando de ter na conta de poupança, que os brasileiros acabaram fazendo o resgate de 11,5 bilhões. Então, para o mês de fevereiro, em toda a série histórica, foi o maior saldo acumulado. Aqui nós temos já o gráfico que demonstra a trajetória. Nós vemos que desde 2015, o mês de fevereiro, historicamente falando, dentro desses períodos, acaba tendo sempre sendo um mês negativo, talvez por causa do carnaval, por causa das festas, ou por causa de pagar IPTU, pagar os impostos, material escolar, por uma série de motivos. Então, é um indicador bastante sazonal, mas o mês de fevereiro sempre tem um destaque de queda na grande maioria. E agora, fevereiro de 2023 vai ter um recorde, sendo o mês que nós observamos maiores resgates, né? Então, foram sacados 11,5 bilhões que os brasileiros acabaram sacando das suas poupanças. Não é positivo para o Brasil, não é algo bom, porque obviamente, se a poupança sempre acaba sendo um dinheiro que está sobrando, e se as pessoas estão tirando o seu dinheiro da reserva porque tem uma coisa errada. Mas acreditamos que seja oriundo dos impostos que são pagos, IPVA, IPTU, material escolar, algo bastante para o momento, bastante para a época. O mês de fevereiro é um mês relativamente atípico. Pois bem, também estamos no calendário de balanços. Nós tivemos a divulgação de algumas empresas. Vamos aqui então por ordem. A Ferbasa, ela então acabou registrando um lucro de 152 milhões no quarto trimestre de 2022. Há uma queda ainda considerada na base anual, mas fechou no lucro, então com certeza é algo bastante positivo. A Neogrid, ela também teve um lucro de 10,3 milhões no quarto tri de 2022. A Pague Menos, uma rede de farmácias, também teve um lucro ajustado no quarto trimestre. Então, na base anual também teve uma alta, Pague Menos aí com um resultado bastante significativo. Inclusive, falando sobre a Pague Menos, também tem uma observação aqui que foi realizada pelo CFO da empresa, dizendo que o crédito aos bancos, junto às instituições financeiras, está mais caro devido à questão das lojas americanas. Querendo ou não, todo o mercado e as instituições financeiras com certeza ligaram o alerta em relação às americanas, né? Então aí é um ponto que acabou trazendo muita atenção para todo o mercado. Bom, isso aqui já nós falamos sobre o sistema do Banco Central, acabamos já falando. A Movida também acabou registrando uma queda no lucro, né? Acabou tendo uma receita líquida no caso. Então, isso que acabou acontecendo com a empresa também, que acabou fazendo ontem a divulgação do seu balanço, né? Reportou um lucro líquido no final das contas de 17,8 milhões. Normalmente a receita líquida é maior do que o lucro líquido, porque a partir da receita líquida você deve fazer as deduções das despesas administrativas, é, todas as questões operacionais para chegar até o final, que é o lucro líquido. Então, 17,8 milhões reportado pela empresa. Bom, também aqui, só passar rapidão aqui, nós já estamos chegando no nosso momento, já estamos chegando nos nossos 10 minutos de economia, como diz o programa, o nosso nome aqui, mas tem algumas observações também. Olha o tanto quanto de petróleo que a Índia está importando da Rússia. A Rússia, então, ela está se mantendo, claro, e a Índia acaba sendo um dos maiores compradores do petróleo russo no momento. Essa linha negra aqui mostra o tanto quanto de importações que estão sendo feitas, e a Índia, o tanto quanto ela exportou para a Rússia, acaba sendo pouco significativo. Outro detalhe também é quanto à questão do banimento da União Europeia, quanto à questão da importação do óleo diesel dos russos. Então, aqui esse gráfico que mostra o tanto quanto que era importado no decorrer do tempo, dos tempos, melhor dizendo, e olha as restrições fizeram com que não seja mais importado o diesel dos russos. Então,
por mais que os russos tenham, ou melhor, recebido suas sanções, eles ainda estão achando maneiras de conseguir driblar elas e a Índia acaba sendo também um dos principais parceiros comerciais. Bom, dando sequência aqui então, vamos fechando os nossos 10 minutos de economia, vamos dar um rápido giro aqui no Brasil. Nós temos então o nosso Ibov subindo 0,13% até o momento, a 104 mil pontos. E o nosso dólar, nosso querido dólar, subindo 0,40%, com a cotação a 5,20. E no nosso heatmap, nós temos destaque de alta até o momento para a Qualicorp, subindo 5%, Natura e Rio, ou no caso a Rumo, subindo na casa dos 2%. E no campo negativo, nós temos Rap Vida, TOTS, Pão de Açúcar e Azul, que ontem acabou tendo uma alta bastante expressiva. Uma leve correção da empresa. Então, pessoal, fica o nosso convite para você que está conosco. Meu canto direito, seu canto esquerdo da tela, Jornada do Investidor, um programa, um projeto aqui da Valorama, muito bacana para quem está no mercado financeiro ou para quem quer entrar no mercado financeiro e saber de como investir, quais as melhores opções, algo extremamente didático e algo que nós recomendamos você a checar. Algo bem legal, então fica o nosso convite a fazer a checagem. Então, no mais, agradecemos a atenção, desejamos a todos uma excelente terça-feira com excelentes negócios. Até mais.